Oiê, eu sou a Cristina Aires e este é o Estresse 60, meu novo podcast. Nesse episódio, vamos conversar sobre os problemas de saúde que afetam a vítima de assédio moral no trabalho e fora dele nos níveis emocional, físico e psicológico. Vamos também refletir sobre os custos envolvidos para os dois lados, para o empregado e para o empregador. Vou contar para vocês como foi a minha experiência e como a minha saúde foi afetada num ambiente tóxico de trabalho. Vou ainda abordar nesse episódio sobre o tempo e o dinheiro perdidos em incontáveis horas, dias e meses da vítima sem produtividade, com custos com psiquiatras, psicólogos e remédios. Será que as instituições pensam nisso? Os problemas de saúde mental podem ter um impacto direto na saúde física do colaborador. Ansiedade e depressão. Gente, depressão é uma doença séria e grave. Podem levar a problemas cardíacos. Também doenças cardíacas têm muitas consequências sérias. Ganho ou perda de peso e dificuldades do sono, que é altamente prejudicial à saúde. Sem um sono reparador, o dia seguinte torna-se quase improdutivo, entre outros problemas de saúde física. A conexão mente-corpo é poderosa e um desequilíbrio em uma área pode facilmente afetar a outra. De acordo com a cartilha do Superior Tribunal de Justiça, o assédio moral no ambiente de trabalho causa sofrimentos graves, como o estresse, a ansiedade, a depressão, como já falamos, que é muito grave, distúrbios do sono e problemas gastrointestinais. Pode também ocasionar dores generalizadas, palpitações, ou seja, problemas no coração, dores de cabeça, hipertensão arterial, que é um problema para a vida inteira, irritabilidade, crises de choro, abandono das relações pessoais, problemas familiares, pode provocar o isolamento do colaborador, a síndrome do pânico e o esgotamento físico e emocional. O assédio moral causa também a diminuição na autoestima, na confiança e na motivação para trabalhar. Ponto de atenção para as empresas, pois a produtividade do colaborador pode despencar. Tão importante quanto todos os sintomas físicos e emocionais, vem também o medo e a vergonha de falar sobre essa questão. E a provável falta de apoio e de acolhimento da instituição e dos colegas, pelo medo, como se a vítima fosse um bandido assustado correndo da polícia. Todos esses fatores somados causam imensa frustração para quem é a vítima de assédio moral, que são, em geral, mulheres, como já vimos no episódio anterior. No meu caso, além da importunação moral no trabalho, eu também estava no pico da menopausa, pois tinha 55 anos. O assédio moral no trabalho agravou ainda mais os meus sintomas da menopausa. Eu sentia ondas de calor, que são naturais nessa fase, mas aumentada a dificuldade para dormir, muita irritabilidade, ganhei 7 quilos a mais, sentia dores de cabeça, fadiga e tinha crises de choro. Os sintomas da menopausa, aliados às doenças causadas pelo assédio moral, foram uma explosão no meu corpo, na minha psique e nas minhas emoções. O meu corpo estava em desarmonia e, por mais que eu continuasse com as caminhadas diárias, não eram suficientes para coibir estes sintomas. Claramente, estas questões a que me refiro aqui, ou seja, sintomas da menopausa mais assédio moral, nem passava pela cabeça de nenhum superior da empresa. Até diziam, é coisa de mulher, trabalho e produtividade têm de continuar, a qualquer custo. Com a cabeça chacoalhada todos os dias pelos episódios de assédio e como consequência ojeriza de levantar todas as manhãs e ter que ir trabalhar naquele ambiente tóxico, fazia um esforço gigante para conseguir vencer o dia e manter a qualidade do trabalho. Os dias pareciam longos e desagradáveis, porque a qualquer momento poderia ser importunada. Não mais tinha prazer em ir trabalhar,
Não via sentido de continuar naquela posição e naquela empresa. Me sentia tão desanimada e fatigada que os exercícios físicos, como ir ao Pilates e as aulas de dança, por exemplo, começaram a ficar menos frequentes e menos interessantes. E assim fui arrastando e carregando essa situação tóxica. Já chegava ao trabalho pela manhã assombrada. Não conseguia ter uma noite de sono reparadora. Me sentia irritada e cansada. Aliado à depressão, tive também pressão alta e crises de pânico e vômitos. Cheguei até a vomitar algumas vezes durante o dia de trabalho. Desmotivada, desanimada e abalada, eu segurava a angústia e continuava o trabalho dando o meu melhor. E continuava a desempenhar técnica e profissionalmente as minhas funções, até pedir demissão. No limite das minhas forças e com o meu mental em frangalhos, procurei a ajuda de um psiquiatra. Numa conversa de mais de 1 hora, ele entendeu que eu estava esgotada, deprimida e com a pressão alterada, e recomendou 30 dias de afastamento do trabalho. E, claro, também receitou os famosos remédios tarja preta. Eu me sentia um molambo, abusada e desrespeitada, e, claro, contrariada de precisar de tomar remédios tão fortes devido a problemas causados pelo trabalho. Apesar do atestado médico de afastamento do trabalho ser um direito de qualquer colaborador e de eu ter me valido deste direito poucas vezes, este atestado tornou minha vida um inferno aumentado ao cubo. Tudo o que eu precisava era estar fora daquele ambiente de trabalho tóxico, doente e manipulador por alguns dias. Ainda assim, fui molestada pelo empregador várias vezes durante os 30 dias e sofri uma enorme pressão e importunação para retornar ao trabalho. Um franco desrespeito aos meus direitos trabalhistas. A pressão era feita através de WhatsApp e e-mails também. Ora vejam, se eu precisava de tempo e paz para melhorar minha saúde e já tinha um laudo médico de atestado para tentar me recuperar, por que a insistência no meu retorno ao trabalho? Por que essa importunação? Já estava extremamente desgastada e desgostosa e ainda precisei reunir forças e paciência para responder a cada mensagem, como se eu tivesse de me defender de um crime, uma total inversão de valores. Tratava-se de um terror psicológico inaceitável por dinheiro nenhum no mundo. Nas entrelinhas, no ambiente de trabalho, parecia que eu estava usando de malandragem, entre aspas, para não trabalhar, porque estava de atestado médico, palavra quase proibida. Ou seja, tudo isso fazia parte de uma grande confusão e um esquema de tentar me nivelar por baixo com o objetivo de desqualificar meu trabalho, mais uma vez, e a minha integridade pessoal e ética profissional. Essa atitude da instituição também é parte integrante do processo de assédio moral. A falta de reconhecimento no trabalho parecia proposital, pois todas as respostas eram consideradas inúteis. Havia pouco ou quase nenhum reconhecimento profissional na empresa, a não ser, claro, quando interessava a ela própria, como, por exemplo, receber e preparar estadias e programas de pessoas ilustres, vindas do exterior e outras tarefas relevantes. Claro, ainda fragilizada, deprimida e sem a menor vontade de trabalhar naquele ambiente caótico, sem direção e estupidamente desumano, não me sentia ainda bem. Continuei com as sessões com o psicanalista por mais de 2 anos semanalmente. No entanto, aqui é bom refletir sobre 2 outros aspectos. É importante entender que o assédio moral tem perdas para ambos os lados, ou seja, tanto para o indivíduo que sofre o assédio, quanto para a instituição. As consequências do assédio moral para a organização são várias, entre elas a redução da produtividade, a rotatividade de pessoal, como foi o meu caso, porque pedi demissão, o risco de erros nas tarefas, o absenteísmo, as faltas, as licenças médicas, a exposição negativa da instituição, os processos trabalhistas, entre outros. Mas, em médias e grandes empresas,
tenho a impressão de que nenhuma dessas opções é importante. Tamanha a complexidade e o despreparo institucional para lidar com este tema. Ou quem sabe, o montante orçamentário gasto anualmente pela perda de tempo não interesse na efetividade, eficácia e sucesso do negócio. Será? Mas quanto custa uma causa na justiça por assédio moral? De acordo com o portal Insights, no Brasil, os custos relacionados aos transtornos psicológicos decorrentes do assédio moral nas empresas podem variar de 10 mil a 2 milhões em indenizações. No entanto, o valor será fixado pelo juiz de acordo com seu entendimento, o que pode resultar em grandes variações. Como é o cálculo da indenização por assédio moral? Um dano leve, até 3 vezes o salário mínimo. Um dano médio, até 5 vezes o salário mínimo. Um dano grave à vítima, ao colaborador, até 20 salários. Um dano gravíssimo, até 50 vezes o salário. Portanto, quem irá definir esses danos é o juiz. E também há a questão da reincidência, onde o valor pode dobrar. O valor da multa por assédio moral no trabalho quando é fruto de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que em caso de descumprimento, a empresa deverá arcar com uma multa diária de R$5 mil. Mas para que uma ação seja bem sucedida, é necessário reunir as famosas provas que comprovem o assédio moral. Vejamos algumas principais provas que podem ser utilizadas numa eventual ação judicial. Mensagens de e-mail ou mensagens de texto que contenham ameaças, xingamentos, humilhações ou qualquer outro tipo de violência verbal. O tempo de demora varia de acordo com os envolvidos, bem como a situação, como documentos, a necessidade de perícias e outros mais. Isso porque é preciso analisar as partes envolvidas no processo, ambos os lados, além dos argumentos e documentação apresentada por cada um. Geralmente, existe uma média de tempo entre 1 a 3 anos de duração para que o processo seja julgado. Além disso, há de se ter em conta os custos com advogados, para os dois lados. Quando o limite é até 50 salários, ou seja, mais ou menos R$66 mil, caberá análise caso a caso. Para que seja concedida a indenização por danos morais, é necessário que a vítima comprove que sofreu algum tipo de dano em sua esfera moral. Para isso, é preciso apresentar provas, como testemunhas, documentos ou evidências que comprovem os prejuízos sofridos. Qual é o valor de uma indenização por calúnia e difamação, por exemplo? Já no caso de ofensas proferidas pela internet, o mesmo tribunal varia suas decisões, condenando os ofensores ao pagamento de indenização por danos morais entre R$7 mil e R$20 mil, quando as ofensas ocorrem entre anônimos. E a punição para quem pratica o assédio moral? Segundo uma emenda constitucional, o crime será caracterizado quando alguém ofender reiteradamente a dignidade do outro, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. A pena estipulada será de detenção de 1 ano a 2 anos e multa, aumentada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Pois é, além disso, será que as empresas que permitem o assédio moral no trabalho pensam e contabilizam na prática todo esse tempo e dinheiro perdidos em incontáveis horas, dias e meses sem produtividade do colaborador? Custos com psiquiatras e psicólogos e remédios para a vítima e possíveis indenizações? O assédio moral tem um impacto significativo na produtividade das empresas, como já mencionamos. Quando um trabalhador é vítima de assédio moral, ele perde a confiança em sua competência e qualidade profissional, resultando em baixa produtividade e até mesmo no abandono do trabalho. Conforme a plataforma Insight, em média, as vítimas perdem entre 9 a 10 semanas de trabalho enquanto lidam com as questões de assédio. É bastante,
se as empresas pensarem nesse sentido. Mesmo quando retornam às suas atividades, muitos colaboradores enfrentam dificuldades para desempenhar suas funções e, em alguns casos, acabam pedindo demissão, como já falei anteriormente, como foi o meu caso, o que prejudica a organização. A empresa ainda corre um grave risco de perder informações relevantes se o colaborador for vingativo ou usar de má fé. Além disto, o colaborador que teve tarefas-chave, por exemplo, na empresa, leva consigo as suas experiências, os treinamentos recebidos, a rede de contatos que criou e o know-how adquirido durante seu período de contribuição na empresa. É um risco. Mas para fechar esse episódio, vale a pena mencionar que tanto colaboradores como empresa saem perdendo nesses casos, como eu já tenho falado aqui. Por exemplo, se o colaborador permanece na empresa sem produção e quase um encostado, a empresa perde, pois paga seu salário e tem um cargo ocupado. Se o colaborador resolve pedir demissão, leva consigo toda a bagagem institucional. A empresa perde, porque terá que contratar um ou mais colaboradores para suprir a falta deste. Também existe uma curva de aprendizagem que pode variar de meses a anos, significando mais custo para a empresa e tempo de espera para que o novo contratado possa atingir o ponto ideal de produção. Se o colaborador entrar com processo judicial contra a empresa, este processo vai tomar tempo e custos adicionais da empresa. As empresas estão preparadas e refletindo com profundidade sobre este tema? Onde está a prevenção do assédio moral? Pois é, no próximo episódio, vamos conversar sobre o despreparo das empresas para lidar com este tema na prática, assim como os regulamentos e procedimentos já existentes para driblar o assédio moral. Fica comigo, aperte o cinto, que tem muita conversa boa por aí. Até mais!